Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Aqui quem vos fala é o professor Jerônimo Barros com a disciplina de Química. E hoje o nosso tema, é a química do lixo. Então nós vamos focar em algumas coisinhas do lixo nessa nossa séries de aulas com tema, né? Então nessa daqui nós vamos falar sobre os tipos de lixo, aonde eles são colocados e tudo mais, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos lá para uma definição do que é lixo. Lixo é qualquer resíduo sólido que não tem serventia para você, que não tem utilidade para você, entendeu? Então tudo que tiver na sua casa que não sirva mais, ele é chamado de lixo, tá bom? Qualquer resíduo sólido que você não precise mais, não use mais, ele é chamado de lixo, tá bom? Vale salientar também que, por exemplo, qualquer resíduo sólido produzido pela natureza, ela também pode ser considerado lixo desde que ela esteja na zona urbana, tá bom? Então, aquelas folhas que caem, né, das árvores, elas são sim chamadas de lixo e podem ser descartadas, tá bom? Agora, quando nós falamos na natureza, né, na natureza elas vão servir de adubos para as plantas, né? Então, por isso que nós não classificamos quando está na natureza como lixo. Boa? Agora, quando nós falamos em lixo, nós devemos ter a noção de alguns tipos de lixo que nós podemos encontrar. Esses tipos de lixo, eles são classificados como domiciliar. Nós temos o lixo também chamado de industrial e temos o lixo hospitalar, temos o agrícola e temos o tecnológico, tá bom? Então vamos lá para ver cada um deles, né? Quando nós falamos em domiciliar, nós estamos falando daquele lixo que é produzido por vocês, né? É produzido nas nossas casas, né? Na qual nós vamos descartar, tá bom? Então, esses são os tipos de lixo domiciliar. Tudo aquilo que nós produzimos em casa e depois descartamos, tá bom? Ou compramos e depois não queremos doar e vamos descartar, tá bom? Quando nós falamos em lixo industrial, nós devemos lembrar que nem todo lixo industrial ele pode ser descartado diretamente na lixeira, tá bom? Algumas indústrias elas já sabem que elas têm que fazer um tratamento de alguns tipos de lixo produzido por elas, para só assim poder ser descartado. Aí também vai depender da questão de qual indústria nós estamos falando, tá bom? Então, mas a maioria dessas indústrias elas têm por obrigação tratar o seu lixo primeiro para poder descartar. Então vamos lá. O outro é a questão do lixo hospitalar. Então, quando nós falamos em lixo hospitalar, nele nós temos, na maioria deles, nós temos muitos micro-organismos, né, nesses lixos. Então, ele tem um descarte, vamos dizer, especial. Muitos desses lixos hospitalares, eles podem ser, no caso, levados para lixões para serem incinerados, né? Mas aí tem todo um preparo, tem todo uma separação desses lixos, tá bom? Outro é a questão do agrícola. Igualzinho como o industrial, o agrícola também tem, vamos dizer, uma separação, né, desses lixos para ver como vai ser descartados. Porque vocês sabem que quando nós falamos em lixo agrícola, nós temos muitos recipientes de agrotóxicos, né, que não pode ser descartado de qualquer maneira. Então, geralmente, quando alguém compra esses produtos agrícolas, né, alguns venenos, eles já sabem que devem descartar de uma maneira correta. Aí cada estado tem a sua maneira, mas geralmente volta para o vendedor joga manda de novo para a questão da indústria para fazer todo esse tratamento, tá bom? Pelo menos assim é que deve ser, né? E por último, e não menos importante, né, é a questão do lixo tecnológico.
e quando eu digo não menos importante, é um dos que está fazendo com que haja uma poluição bem maior. Porque hoje em dia esse lixo tecnológico ele está tendo que ter um maior cuidado. E como é tecnologia, quando nós compramos esse equipamento tecnológico, nós já deveríamos ter um local correto para depois descartar esse material, que é o que não acontece na maioria das cidades, na maioria dos estados, eles vão para o lixo comum. E não deveria ser assim, né? Porque esse lixo tecnológico, ele tem é, uma capacidade de agredir ao meio ambiente muito grande. Então ele deveria sim ter um descarte certo, correto para eles, tá bom? Então esses equipamentos são produzidos pelas indústrias, eles deveriam voltar para lá e as indústrias deveriam achar um meio de, vamos dizer, reciclar ou até mesmo descartar esses materiais, tá bom? Então vamos lá. Nós temos dois tipos de lixões, ou seja, dois tipos de, vamos dizer, descarte final desse lixo. Um deles é a questão do lixão. O que é esse lixão? Lixão é um local aberto, né, onde só são jogados todo o lixo produzido por uma cidade. Então, o lixo que é produzido por uma cidade, ele é jogado lá e pronto, acabou, já era, né? Esse é um dos piores. Tanto é que no Brasil ele é proibido, né? E para vocês terem uma noção, os lixos que nós descartamos, ele produz um gás que é o gás metano. Esse gás metano, ele é 40% mais prejudicial à camada ao aquecimento global, né? Do que o próprio CO2 aí, tá bom? 40% mais prejudicial do que o CO2, para vocês terem uma noção. Então, quando nós descartamos esse lixo de qualquer forma, há uma produção de um chorume. Esse chorume é um líquido preto, né, devido à decomposição dos materiais orgânicos que estão aqui. Então, eles criam um líquido chamado chorume que vai agredir ao meio ambiente e também, ao mesmo tempo, a produção desse gás metano que vai agredir a camada de ozônio, tá bom? Para vocês terem uma noção, isso é tão perigoso, esse gás metano, que em alguns locais esse gás metano ele fica preso entre o lixo. E qualquer faísquinha faz com que esse monte aqui, ó, ele exploda, tá bom? Por isso que esse tipo de lixão, ele está sendo proibido aqui no Brasil, ele é proibido, tá bom? O, vamos dizer, o melhor descarte para esse lixo produzido por nós é chamado de aterro sanitário. Esse aterro sanitário, ele é, vamos dizer, ele é para ser bem limpinho assim mesmo, como está nessa imagem. Aonde eles vão colocar uma proteção no solo para que todos os chorume produzido por ele fique nessa camada e depois é levado para um setor onde vai ser tratado esse chorume, tá bom? E além disso, todo o gás metano que é produzido aqui, ele é captado, tá bom? Ele é separado, aonde muitas vezes vão até para usinas para gerar eletricidade, tá bom? Diferente daqui, ó. Aqui ele é descartado no meio ambiente, chorume também é descartado no meio ambiente, já aqui não. Aqui o lixo ele é separado, tá bom? Ou melhor, o chorume é separado, vai para tratamento e o gás metano ele é retirado desse local e depois usado para a produção de energia elétrica. Como também todo o lixo que vem para cá, ele passa por um processo de separação. O que pode ser reciclado, ele é mandado para as indústrias para serem reciclados. E o que não é, aí sim é que entra no nosso aterro sanitário, tá bom? Veja a diferença dos dois, né?
Então, o melhor é isso aqui. Olha que paisagem. Apesar debaixo dessa terra aqui, ó, ter muito lixo, mas olha a visão em comparação a esse outro, tá bom? Isso daqui também ajuda a eliminar a questão de ratos, né? É, baratas, esses bichos que ficam geralmente no lixão, você não vai encontrar ele aqui nos aterros sanitários. Por isso que está sendo uma forma bem mais usada é a questão dos aterros sanitários, tá bom? Pessoal, agora vocês vão ficar por último com um vídeo bem bacaninha, tá bom? Falando sobre de quem a responsabilidade para captar esse lixo, né? E como é a forma de separação de cada um, tá bom? Então fique com esse vídeo e depois nós temos uma atividade para vocês. Todo mundo sabe que lugar de lixo é no lixo. Quer dizer, quase todo mundo. Mas será que sabemos mesmo onde é o lugar do lixo? Este é o lixo que geramos. E quando jogamos fora, termina a nossa responsabilidade e ele desaparece como mágica, certo? Errado. Ele não desaparece como em um truque. E a responsabilidade pelo que acontece depois também é nossa. Sim, quando está todo misturado, o lixo é levado para o aterro sanitário ou ainda para lixões. Só que temos dois problemas. Primeiro, no Brasil, os lixões estão proibidos por lei, porque causam graves danos ao meio ambiente e à saúde. Segundo, os aterros sanitários estão cada vez mais lotados e logo não haverá mais espaço para tanto lixo. Mas a boa notícia é que isto não é lixo. Pois é, eles são resíduos. Lixo é o que não serve mais para nada, mas os resíduos ainda têm muita vida, ainda têm muito valor. Eles só precisam ser separados. Isso é coleta seletiva, ou seja, a separação dos resíduos entre secos, úmidos, perigosos e rejeitos, no próprio local onde são gerados. Começando pelos resíduos secos, que são os papéis, plásticos, vidros e metais. Uma figura muito importante aqui é o catador de materiais recicláveis. Ele é um prestador de serviços ambientais. Seu trabalho é recolher, selecionar e encaminhar os resíduos secos para os centros de triagem, onde são separados para as diferentes indústrias de reciclagem. E tudo isso reduz a exploração de mais recursos naturais. Depois temos os resíduos úmidos. Pelo menos metade do que jogamos fora são restos de alimentos crus ou já cozidos. Eles são um dos maiores responsáveis pela lotação dos aterros. Uma primeira forma de evitar isso é evitar o desperdício. E o que for descartado, levar para uma composteira caseira para virar adubo orgânico e ser usado em plantas e hortas domésticas. Agora chegamos aos resíduos perigosos. Dentre eles, podemos destacar as pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos e seus componentes e medicamentos. Eles são perigosos, pois contêm substâncias altamente tóxicas quando em contato com o meio ambiente. E aqui a responsabilidade não é só de quem consome, mas também de quem produz. Por isso foi criada a logística reversa. Isso quer dizer que os fabricantes são responsáveis pelo destino final de seus produtos, garantindo assim que os resíduos perigosos não contaminem a terra, a água e o ar. E os consumidores devem descartá-los nos locais de coleta, nunca no lixo comum. Por fim, chegamos aos rejeitos. Eles são os resíduos que não temos como reciclar e deveriam ser os únicos a irem para os aterros sanitários. Lá, eles são enterrados e tratados, e no final, o local do aterro pode ser recuperado. É fácil perceber que a solução está na mão de todos, do governo, das empresas, dos catadores e com a população. Isso é a responsabilidade compartilhada. No Brasil, existe uma nova lei que garante a boa gestão dos resíduos, e quem não fizer a sua parte pode ser multado por crime ambiental. Assim, se informar, estar atento e cobrar as autoridades é muito importante, pois essas mudanças não podem esperar, sabe? Bom, quase todo mundo sabe. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes.